Olá, equipe positiva, olá quem nos acompanha. Esta semana, mais uma vez, ela se iniciou, felizmente, em Minas Gerais e no sul de Minas, com uma evolução positiva, de modo geral, nos indicadores da pandemia de Covid-19, especialmente novos casos, novas internações e novos óbitos. Mas ainda existem algumas flutuações, indicadores que em alguns lugares estabilizam, aumentam, voltam a reduzir. Isso significa que é sempre bom lembrar que nós não dominamos ainda a pandemia. E essa falta nossa de um controle maior sobre a pandemia se dá basicamente por dois motivos. Um deles é que a cobertura vacinal completa da população total, ela ainda está aquém do desejado. Em Minas Gerais nós estamos em torno de 27% a 28%. E a outra questão fundamental é que as pessoas que primeiro foram vacinadas, especialmente os mais idosos, o reforço da vacina ele é necessário porque essa proteção vacinal ela decai com o tempo, tornando essas pessoas mais vulneráveis atualmente. E na verdade nós temos um terceiro fator de grande preocupação, que é a variante Delta. A variante Delta hoje em Minas Gerais, no sul de Minas, melhor dizendo, ela representa apenas 1% dos casos identificados e testados para saber qual a variante que é a responsável pela infecção. A variante Gama é responsável hoje por 78% e a Alfa por 2%. As outras variantes de menor preocupação são responsáveis pelo percentual que completa o total das variantes identificadas aqui no sul de Minas. E essa variante Delta, qual é o problema? O problema é que é um vírus, um novo coronavírus que teve mutação e se especializou em ficar mais resistente ao nosso sistema imunológico, a anticorpos criados por pessoas que já tiveram a doença ou por pessoas vacinadas e por pessoas que já foram vacinadas, como dissemos, há mais tempo. E aí a proteção vacinal normalmente decai, daí que vai ser preciso o reforço. E, além disso, ela é mais infectiva, quer dizer, ela contagia com mais facilidade. Mesmo a partir de uma carga viral menor que chega por parte dela, ela produz, especialmente atacando nariz e garganta, chamada nasofaringe, uma carga viral muito maior. E aí, mesmo em ambientes com circulação de ar, ambientes ao ar livre, se existem aglomerações e pessoas respirando ou falando alto, isso facilita muito o contágio. Daí que é fundamental que nós continuemos a usar as máscaras. Em específico, em relação aos 10 municípios mais populosos aqui do sul de Minas, dentre os quais se encontra Três Pontas, há 10 dias já existe uma predominância de queda na tendência de novos casos. Isso é muito positivo, efeito direto das vacinações já feitas na população e de medidas de prevenção, especialmente o uso de máscara. Preocupação maior hoje em relação a novas internações está o município de Itajubá, Três Corações e Três Pontas. Três Pontas que há 10 dias apresenta, assim como Itajubá e Três Corações, mas Três Pontas já há uns 10 dias, uma tendência de aumento de internações. Em termos de novos óbitos, há uma semana o destaque negativo é para Itajubá e Pouso Alegre. Por quê? Porque eles têm apresentado uma tendência também de crescimento em novas internações. Três Pontas em novas internações apresenta hoje uma tendência de estabilidade. Vejam que nós citamos Itajubá e Pouso Alegre como municípios que preocupam porque estão em pior situação em relação à tendência de novas internações e óbitos. E exatamente Itajubá, Pouso Alegre, assim como Camanducaia, são os 3 municípios do sul de Minas oficialmente identificados como tendo já a presença no seu território da variante Delta. E essa identificação, na verdade, ela é subestimada. Por quê? Porque para identificar uma variante é necessário se fazer uma análise genômica, uma identificação genética desse vírus. Isso é feito em poucos laboratórios, é mais caro, um pouquinho mais demorado, mas é possível também fazer o teste do PCR, esse que nós usamos normalmente, mas que normalmente ele só identifica que existe o novo coronavírus.
Então é preciso usar um teste de PCR, o teste molecular, adaptado para identificar a variante Delta. E nós temos muita dificuldade de fazer isso atualmente. Portanto, é de precaução nós, olhando o que acontece no Rio de Janeiro, que tem uma população com cobertura total em termos vacinal, em relação à população total, de 38%, e nós aqui no sul de Minas temos 28% nesse quesito. É olhar o que acontece lá, que hoje tem 98% dos casos devidos à variante Delta, e observar que, diferente da nossa situação atual no sul de Minas, eles lá já estão com um número de óbitos e novos casos maior do que no início do ano. Nós no sul de Minas estamos ainda, infelizmente, diferentes. Por quê? Porque temos sim evoluído positivamente e nós estamos com um número de novos casos, novos óbitos menor do que no início desse ano. Agora, essa situação pode se reverter se nós relaxarmos em medida de prevenção, especialmente não usando máscara corretamente e não conseguirmos acelerar a vacinação, inclusive com as doses de reforço. É fundamental nesse momento, então, que tenhamos consciência de que nós não controlamos a pandemia e quanto mais tempo nós deixamos o vírus circular com uma população no nível de cobertura vacinal ainda não muito grande, nós facilitamos não só a circulação da variante Delta, mas o surgimento de variantes como ela. É o fenômeno da chamada evolução convergente, ou seja, em diferentes lugares do mundo, variantes muito parecidas podem aparecer porque isso é uma evolução natural do próprio vírus que busca ficar mais contagioso e mais resistente a nossas defesas imunológicas. Então é o momento de ficarmos contentes porque estamos avançando e reconhecendo o efeito da vacinação, mas não relaxarmos nas medidas de prevenção. Podemos inclusive estar observando uma diminuição de casos ou não aumento de casos e começar a aumentar internações e óbitos. Por quê? Porque pessoas já podem ter a proteção vacinal diminuída e podem ter também o contato com a variante Delta. É preciso ficarmos com muita responsabilidade e atenção neste momento.